Pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Eu vim aqui hoje falar de uma doença que eu tô atendendo bastante, que tá sendo bem recorrente aqui no meu consultório, que é a otite média serosa. Nas minhas consultas aqui, assim, eu tô vendo demais paciente com sintoma nasal, de entupimento, secreção nasal, secreção saindo pela frente, gotejando atrás para a garganta, dor também, até uma sinusite, dor na face, alteração do olfato, esses sintomas por alguns dias e de repente ele sente o ouvido tampado. E isso tem relação total com o nariz. Não é à toa que a otorrinolaringologia é uma área que trata do nariz, do ouvido e da garganta. Eles estão todos ligados entre eles. E por que quando a gente está com sintomas nasais, pode acontecer de tampar o ouvido, né? Aquela sensação de que, igual quando a gente viaja de avião, quando sobe, quando desce, tampa o ouvido, ou então quando a gente desce a serra para ir para a praia, isso acontece. Por que quando a gente tem sintomas nasais, o ouvido tampa? Trouxe de novo aqui o Otto para me ajudar a explicar para vocês por que o ouvido tampa quando a gente está com sintoma nasal. É uma cabeça, né, partida no meio, de lado e vista por dentro, né? Então aqui o ar, quando ele entra pelo nariz e encontra na fossa nasal um nariz inflamado ou infeccionado, seja por vírus, por bactéria, ele encontra que tem muita secreção, as conchas nasais, que são essas estruturas aqui, elas ficam edemaciadas, né? Ficam inchadas. Toda essa inflamação nasal, ela acomete a tuba auditiva. Tá vendo que tem um furinho aqui? Esse furinho é o ósteo tubário, é o ósteo da tuba auditiva. E o que é a tuba auditiva? Para explicar o que é a tuba auditiva, eu trouxe outro modelo anatômico aqui, que é a orelha. Bom, quando a gente olha aqui por fora, né, a gente entra com o otoscópio aqui, a gente consegue ver a membrana timpânica. Logo atrás da membrana timpânica, a gente tem a orelha média, com uns ossículos da audição e tudo mais. E esse caninho aqui é a tuba auditiva. Ela fica assim, ó, lá dentro, né? Lá atrás do nariz, esse caninho ele sai do ouvido e se comunica na rinofaringe, que é atrás do nariz. Aqui no Otto, nessa visão, esse buraquinho. E para que serve a tuba auditiva? Ela serve para jogar ar para dentro do ouvido, da orelha média, para equalizar as pressões. Então, por isso que quando a gente vai pousar ou decolar no avião e tem essa diferença de pressão atmosférica, a gente sente no ouvido essa diferença e a gente fica abrindo e fechando a boca, bocejando, mascando chicletes para abrir essa tuba auditiva, porque é uma estrutura muscular mesmo, e ao abrir essa tuba auditiva, a gente consegue jogar ar para dentro da orelha média e aí a gente consegue equalizar as pressões e aliviar a sensação de ouvido tampado. Então, pensa, quando a gente tem um nariz que tá todo atrapalhado, com secreção, edema, infectado, e esse ósteo, ele acaba sendo obstruído por essa secreção, ou essa secreção ela consegue subir até o ouvido, aí a gente acaba tendo secreção aqui na orelha média, que é logo atrás do tímpano, que subiu aqui pela tuba, e essa tuba não fica funcionando bem, porque a mucosa dela também fica afetada por uma infecção viral, por uma crise de rinite, então por todo um nariz ruim, que não tá respirando bem, que tá com secreção. E aí, quando a gente tem secreção aqui na orelha média, a gente fica com a sensação de ouvido tampado, porque a tuba ela não tá conseguindo drenar bem essa secreção e ela não tá conseguindo jogar ar para dentro do ouvido. E aí o paciente, às vezes, ele já até passou um pouquinho aquele incômodo grande do quadro nasal, e o que está mais incomodando ele é o ouvido tampado. E esse ouvido tampado, com secreção e sem infecção, sem uma bactéria aqui agindo aqui, a gente chama de OMS, que é otite média serosa, que significa secreção aqui na orelha média por uma tuba que não está funcionando bem por conta de um nariz mal funcionante também. E como que trata, né, essa OMS? A gente trata a OMS, a otite média serosa, tratando o nariz. Então, a gente tem que resolver o quadro nasal para o paciente ficar bem.
Muitas vezes no consultório a gente passa algumas medicações orais também para tentar, entre aspas, acelerar essa absorção dessa secreção, essa drenagem. Mas o mais importante na hora de tratar um ouvido com otite média serosa por conta de um quadro nasal é você tratar o nariz. A gente trata o nariz pensando no ouvido. Legal, né? Então, se você já teve algum quadro nasal associado ao ouvido tampado, tá aí a explicação por que isso acontece. E é muito importante você procurar o otorrino para você receber o tratamento adequado, né? Primeiro ele vai te diagnosticar, vai ver tudo o que é e você vai receber o tratamento adequado para essa situação. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês de uma membrana timpânica normal e também de uma membrana timpânica que você olha, né? E atrás você vê líquido retrotimpânico, bolhas, você consegue ver também, já é uma otite média serosa já em processo de resolução. Só para vocês terem noção, quando a gente olha, o quão diferente é do normal para o alterado, e por isso que é interessante você passar pelo médico, receber, ser examinado e você receber o diagnóstico e tratamento adequado.